Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de um assunto que me irritou bastante hoje. Eu sei que é só um rumor do jornal Blick, mas eu não consigo duvidar dessa possibilidade de se tornar verídica, de que Valtteri Bottas assinaria uma renovação de contrato de 1 ano com a equipe Sauber, né? Bottas, que neste momento é o último colocado do Mundial de Pilotos, é o 22º de 20, no campeonato que teoricamente tem 20 carros, né? Só que assim, né, como o Colapinto tá 2 corridas na Fórmula 1, já conseguiu um resultado melhor do que ele, já pontuou inclusive, né? Ele tá atrás do Colapinto, né? Ele tá atrás do Sargent também, vale lembrar. E ele também tá atrás do Berman, que nas 2 corridas que esteve na Fórmula 1 pontuou, sendo que uma de Haas, né? Tudo bem que eu vou colocar um asterisco nessa corrida de Haas, né? Que a ultrapassagem que ele fez em cima do Hülkenberg foi depois da batida do Pérez e do Sainz no setor 1. Eu não entendi por que aquilo foi validado. Mas a direção de prova, vamos ser sinceros, não dá para levar isso a sério. Mas ainda assim, mesmo que fosse um 11º lugar, já é um resultado melhor que o Bottas conseguiu nesse ano. E o Bottas terminou a última corrida atrás do Guan Yu Zhou e não foi pouco. Então, eu fico pensando aqui, por que renovar com o Bottas? Se, tipo assim, Bortoleto e Colapinto não são as únicas opções. Eu entendo que você vai querer optar, às vezes, por experiência, esse tipo de coisa, mas isso só vale se o cara quer realmente lutar para as coisas melhorarem, e é por isso que eu vou falar um pouco, até uma comparação do Bottas com o Pérez, porque eu acho que isso é nítido a gente comentar um pouco, porque são 2 pilotos que estão sendo muito criticados, muito acho que estão fazendo hora extra, mas no Azerbaijão, pelo menos, o Pérez mostrou que ainda tem algo a dar à Fórmula 1, que ele ainda pode ser competitivo, e ele sempre mostrou, você pode até não gostar do cara, ele não desiste, ele tá querendo lutar para recuperar o ritmo dele. Ele não se contenta, tipo assim, ele poderia não ter atacado o Leclerc no Azerbaijão e usar o DRS para se defender do Sainz e conquistar um pódio que obviamente seria muito bom para ele. Ele viu a chance do 2º lugar e foi. E essa é uma questão que eu falo, né? Tipo, depois aconteceu, mas ele não pensou 2 vezes em atacar o Charles Leclerc. Ele viu a chance do 2º lugar e foi. Isso para mim é muito admirável. Tem piloto que se conforma, tá bom, pódio do mesmo jeito, entende? E a questão é, tá ali sendo, tipo, vendo ali a situação, olha, o Norris me freia, o cara tá pensando no melhor resultado possível. O Bottas tá falando o quê? O carro não me ajuda. É isso que ele tá falando hoje, falando que o Colapinto é favorito à vaga. E assim, por que eu não posso discordar de que o Binotto faria uma imbecilidade de manter o Bottas de novo? Porque o Binotto, a gente tem que lembrar disso, ele pode ser um grande engenheiro de motores, né? Chefe de equipe, convenhamos, né? Agora, a gente tem uma situação que assim, Bortoleto e Colapinto pertencem a outras equipes e a Audi não quer lapidar pilotos para outras equipes. Eu acho justo isso, entende? Eu não vou falar aqui que isso aí é, nossa, estão sendo absurdos em fazer um negócio desse. Eu acho ok, entende? Você quando quer um piloto como o Gabriel Bortoleto, você quer para você. Você quer que ele fique um bom tempo na equipe, você quer uma joia dessa por muito tempo, mas a questão é, se não é possível, você está pensando em um jovem talento, tem outros nomes a serem considerados. O Theo Pucher é jovem e habilidoso, acha seu cara também. Felipe Drugovich foi vinculado à equipe ano passado, é campeão da Fórmula 2, todo teste que faz anda bem, toda categoria que anda mostra bom desempenho. Ano passado na Fórmula 2 no Treino Livre fez o 2º tempo. Isso num carro que ele tá mal andando, porque simulador é uma coisa, carro é outra, né? E assim, o cara foi lá e fez o 2º tempo, andou mais rápido que o Stroll, que tá o ano todo andando com o carro. E aí eu fico pensando, o Drugovich não está na Fórmula 1 porque, assim, tem uma gestão ruim. Eu fico pensando assim, cara, se não querem contratar o Bortoleto e o Colapinto porque eles estão ligados a outras academias, por que não vão atrás do Drugovich? Ele já mostrou que merece, tem talento para estar lá e principalmente ele lutaria para as coisas darem certos e não ficaria esperando as coisas melhorarem automaticamente, porque é o que o Bottas faz. Porque quando eu falo do Pérez, a gente tem que lembrar de um cara que quando ele surge na Fórmula 1 meteoricamente lá na Sauber, né? 2011 não é uma super temporada, mas ele já mostrou alguma coisa lá, só que em 2012 o cara vai lá e emplaca 3 pódios com a Sauber. O cara foi vinculado à Ferrari, foi vinculado à McLaren, eu acho que até inclusive ele negou, acho que a McLaren se adiantou, né? A Ferrari oferecendo um contrato para ele, porque o Lewis Hamilton ia deixar a McLaren para ir para a Mercedes, né? Ele foi para a McLaren, aí o carro piorou barbaridade de um ano para o outro. Eu acho que assim, aquele ano da McLaren dele realmente não foi grandes coisas, mas não acho que ele desastre todo, acho que muito é o carro da McLaren foi ruim naquele ano. E assim, a carreira do cara foi quase sepultada por aquilo, né? Eles trocaram ele pelo Kevin Magnussen, que convenhamos uma troca ruim, e aí ele virou piloto da Force India, que era andar para trás, uma equipe de médio escalão. Mas assim, o cara desmotivou por causa disso. 2 corridas depois, assim, acho que foi na segunda do ano que ele foi pódio já.
E era o primeiro pódio da Force India em 5 anos, né? E assim, o cara teve uma temporada ruim na McLaren, ele perdeu feio pro Hülkenberg naquele ano de 2014, mas assim, 2015 ele lidera a equipe, ele consegue fazer a equipe chegar ao 5º lugar dos construtores pela primeira vez, ele superou o Hülkenberg nos 2 anos seguintes por mais de 20 pontos, e assim, em 2016 conquistou 2 pódios, o cara assim, ajudou na recuperação da Force India. É assim, uma equipe que assim, ela para mim é um exemplo de que você tem que investir em bons pilotos e não apenas no dinheiro que vai trazer. Óbvio, o Pérez tem lá o apoio da Claro, da Telmex, que são equipes, as empresas mexicanas do Carlos Slim, que sempre financiou ele, mas nunca foi um patrocínio assim daqueles, nossa, arrasa quarteirão, tipo Lance Stroll, Guan Yu Zhou. Nunca foi nisso. Inclusive, alguns até teorizam que está na casa de 10 a 12 milhões de dólares, que é dinheiro, obviamente, para uma Force India na época era muita coisa, mas assim, não contrataram o cara só por isso. Tinha que ser bom piloto. Eles sempre fizeram questão de ter bom piloto na equipe. Tanto é que eu não acho uma formação da Force India ruim. Mesmo os medianos, você pode falar do Paul de Rest, do Sutil e do Liuzzi, né? Pra época que tinham, eram os melhores que eles podiam ter. E eles fizeram bons trabalhos trazendo os pilotos. Eles sempre priorizaram o desempenho. E aí a gente vê que chegou um momento que a Force India, ela estava quase decretando falência, ele usou os patrocinadores dele para pagar os salários da equipe para ela continuar na Fórmula 1 operando. Aí eu fico pensando, será que outros pilotos fariam isso, entende? Será que o Bottas, se estivesse na mesma condição, faria isso? Ou será que ele esperaria o barco zarpar para ir para outra equipe, entende? Porque naquela época o Pérez era um ativo valioso do grid, um piloto de médio escalão que conseguia bons resultados. Não acho que a Renault, outra equipe, fecharia as portas para ele, visto que ele conseguia bons pódios em equipes de médio escalão, mas o cara lutou para a Force India dar certo. O cara, de aviso prévio na Racing Point, né, porque o Stroll não pode ser demitido, recebendo a atualização depois do Stroll, o cara tava lutando pelos resultados. O cara tava basicamente assim fora da Fórmula 1 e ele fez de tudo para mostrar que merecia continuar na categoria. Mesmo lá em Abu Dhabi, né, na última corrida do ano, em que o carro lá, eu lembro que o carro quebra, né, ele ia largar lá de trás e tudo isso, né? Tipo, o carro, ele dá uma pane elétrica, ele tenta tirar o volante, coloca de novo para ver se o carro volta a funcionar, entende? Ele fica frustrado porque não concluiu aquela corrida que talvez no máximo vai chegar a um 8º ou 7º lugar. Esse é o espírito que eu admiro, entende? O Pérez pode não ser um gênio do automobilismo, não é um bom piloto, né? Mas assim, ele tem essa ideia, assim, esse espírito de querer mais, entende? Não se, olha, vou tentar o melhor que eu posso, o máximo que eu puder. Não é o que eu vejo no Bottas. O Bottas é um piloto que no final das contas não ajuda em fazer um feedback positivo, o carro só piora. E ele tem responsabilidade nisso, porque se o Guan Yu Zhou tá ali para pagar as contas, então o Bottas ele tem que estar ali para liderar a equipe. Ele não faz isso, ele não é um líder, ele não dá feedback e principalmente, ele só reclama e não ajuda. Ah, o carro não tá bom o suficiente? Dê um jeito de ajudar isso. Vai lá, faz testes, vá pro simulador no dia seguinte para ver se arruma alguma coisa. Para de fazer foto nu no meio da selva e vê se consegue ajudar alguma coisa a equipe. Porque no final, a equipe já era para ter demitido ele ano passado. O ano dele, em 2023, foi horroroso. O fato dele ter continuado é um absurdo para mim. Eu acho assim, o fato do Joe e do Bottas terem continuado depois de um péssimo 2023 é um absurdo. E eles são responsáveis por o carro ser essa draga. E o desempenho é exatamente o que eu imaginava. A minha pergunta é, o Bottas estar mal e ele quer continuar na Fórmula 1, evidentemente, ok, entende? O cara ali tá pensando no dele, quer continuar na categoria. Mas a Sauber cogitar, a equipe só piorando, cogitar manter o cara, que também é um dos motivos para a equipe estar lá embaixo, e que não tá fazendo nenhum tipo de esforço para fazer as coisas mudarem. Gente, qual é o motivo para isso? Teve fins de semana que a Sauber andou bem, que teve momentinhos ali, e o cara não maximizava nada, nenhum tipo de resultado. Então, assim, eu olho para Bottas, eu vejo o retrato de um piloto que já deu na Fórmula 1. Ele tem suas qualidades, ele já mostrou ser rápido, ele já mostrou ter bom ritmo de classificação. Não acho o ritmo de corrida dele, acho bem fraquinho, mas assim, na classificação o cara sempre se provou muito bom. Mas a questão não adianta só isso, entende? E ele não tem o espírito do piloto que está querendo fazer as coisas voltarem. Eu acho que ele é o cara que lembra que andou numa Mercedes vencedora por vários anos, se não me engano, 5, né? E assim, 5 anos uma Mercedes, sempre lutando lá na frente, né? E no final o trabalho dele era ser o segundo piloto, o capacho do Hamilton, ele sempre aceitou isso numa boa. Agora, ele está agora numa condição que ele tem que lutar para conseguir os pontos dele. Ele não faz isso. Então, assim, eu sinceramente olho para isso e penso, né? Olha, você está literalmente ocupando a vaga de alguém que pode ser jovem, mas vai estar lá dando tudo para conseguir uma posição ou outra.
Olho pro Berman, quando ele não conseguiu ali a vaga no Q3, ele ficou revoltado lá no Azerbaijão. Ele vai substituir o cara por uma corrida, o Magnussen, e já tem vaga pro ano que vem. E o espírito do cara, eu podia ter vindo pro Q3, minha volta era para ter sido melhor. E assim, o Bottas tem um vácuo gigante lá, não consegue. Ok. Ah, o Colapinto é favorito à vaga. Ah, esse carro não ajuda, entende? Isso me irrita. Me irrita mais que ele ainda esteja na disputa por essa vaga. Se não dá para contratar o Bortoleto e o Colapinto, porque você não quer lapidar um piloto para outra equipe, ok. Mas tem outros jovens pilotos. Tem o Veste, tem o Aron na Fórmula 2, tudo bem. Primeiro ano. Mas ele já mostrou velocidade. Tem o Radiar. O Radiar não vai para Red Bull. Tem o Radiar, tem o Drogovic, tem o Pucher. Tem muita gente para contratar. Traz alguém da Indy. Fala assim, eu sei que dos melhores, acho que ninguém vai querer trocar a Indy pela Fórmula 1 atualmente. Mas assim, tenta. Pelo menos tenta alguém assim, mas Bottas não. Pelo amor de Deus, é falta de respeito com os jovens pilotos que tanto lutam para estar na categoria. E no final tem um cara que é o 22º no campeonato de 20 carros, que está há 3 anos da equipe, a equipe só piora. Sendo que ele era para ser o líder dessa equipe, o cara que tá ali empurrando, né, o vagão para frente, entende? E o cara entrega isso? Olha, é revoltante. Eu acho revoltante. Se isso for confirmar, eu acho que assim, é um dos motivos para me tornar um dos maiores haters do Bottas, é que eu já não sou. Mas assim, cara, ficaria pior, né? Ficaria muito pior, né? Eu, sinceramente, assim, eu vejo assim, tem pilotos que eu posso até justificar a permanência por um tempo a mais, tudo isso, né? Tem gente que acha que sai cedo, entende? Mas eu, por exemplo, eu conseguia ver, tipo, o Raikkonen continuar na Ferrari em 2019, eu gostei do 18 dele, eu falava isso, né? Mas fazer o quê, né? Tipo, trocar e tudo isso, e no final o Leclerc é um acerto, o cara pilota muito, né? Assim, o cara não faz por onde para justificar essa permanência. Como eu disse, é desrespeitoso com os jovens pilotos, nem digo só do Bortoleto, do Colapinto, né? Porque eu acho que para eles, eventualmente, uma hora de ir para a Fórmula 1 chega, né? Acho que ambos estão bem agenciados. O Bortoleto, meu ver, é questão de tempo, acho que ninguém é campeão da Fórmula 3 e pode ser campeão da Fórmula 2 no ano de estreia e não vai para a Fórmula 1. Eu acho que o apoio do Fernando Alonso mostra-se muito bom, mas assim, né? Tipo, eu fico pensando no Drogovic, no Pucher, porque eles mostraram, assim, por mais que eu não seja um fã do Pucher, esses caras mostraram que tem talento, velocidade e gana para estar na Fórmula 1. E se eles não estão, porque tem um Bottas que já passou o auge dele, que não está fazendo absolutamente nada, só reclama, tá ali no grid fazendo completa figuração. Se esse cara tá no grid, esses dois, e caras como o Drogovic e o Pucher estão fora, me frustra. Não tem outra palavra para dizer, me frustra muito. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.